Amém. Quero convidar a igreja a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1. Nós vamos ler nessa noite o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1. Você pode abrir sua Bíblia ou acessá-la. Creio que um texto, que conta uma história bem conhecida de todos nós, da maioria de nós. Um momento que o evangelista João narra dizendo o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estivesse com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, novamente: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Vamos orar mais uma vez nessa noite. Pai amado, estamos diante da Tua palavra, estamos diante da Tua voz aqui sendo ouvida por todos nós. Mas mesmo assim a gente clama, Pai amado, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, que possamos discernir nessa noite, Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Fala aos nossos corações, ilumina a nossa mente, para compreendermos o Teu Evangelho. É o que eu peço por todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cada vez que eu subo num púlpito para pregar, eu tenho um desejo absurdo de que as pessoas para quem eu prego o Evangelho, para que elas entendam o Evangelho,
E eu não digo entender o Evangelho no sentido de compreendê-lo racionalmente, entender a ilustração que eu usei no começo, entender os pontos da pregação, entender como a pregação está sendo conduzida e para onde ela vai, para onde ela se conclui, e como o final está conectado com o começo. Eu não tenho a expectativa de que todos vocês, todos aqueles para quem eu prego, dominicalmente, recorrentemente, escutem e entendam a técnica de uma homilética, de uma pregação, de um sermão, mas eu tenho um desejo absurdo para que você consiga enxergar e discernir e perceber o Evangelho de Jesus. Evangelho esse que você não vai compreender por causa das minhas capacidades humanas enquanto pregador. Mas evangelho esse que você só vai entender, só vai assimilar, só vai discernir, se de fato houver algo de espiritual acontecendo aqui nessa noite, e o Espírito falar profundamente ao seu coração. Eu tenho um desejo absurdo de você sair daqui, não entendendo o começo, meio e fim da mensagem, mas para que você saia daqui se percebendo como alguém perdoado, saia daqui se percebendo como alguém que é amado, saia daqui se percebendo como alguém que é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, convicta na alma, no interior, em cada centímetro quadrado do seu ser, que Deus te ama, que há salvação para a sua vida. Saia daqui convencido, convicto de que há nova vida em Jesus. Vida essa dada, doada, entregue por aquele que é a vida. Esse é o desejo do meu coração. É para isso, de alguma maneira, que eu oro antes de pregar e peço: Senhor, tem misericórdia de mim. E de alguma forma que eu não consigo entender, que eu não consigo explicar, usa tudo o que vai acontecer no culto, usa a exposição do texto bíblico, usa tudo, Pai amado, para que os meus irmãos, as minhas irmãs, os ouvintes, possam assimilar o Evangelho. E é muito, muito decepcionante, é muito, muito triste, quando você percebe que pessoas não se abrem ao Evangelho, quando você percebe que as pessoas, elas não nascem de novo, quando você percebe que a mensagem não alcançou o âmago do coração do humano diante da gente, é desesperador enquanto pregador, a gente perceber que o Evangelho é anunciado, é pregado, é dito, e as pessoas elas não se abrem para poderem receberem um toque da graça de Deus. É triste, é angustiante perceber que você prega e muitas vezes as pessoas continuam na obscuridade, continuam nas trevas, continuam na escuridão, continuam na noite e não vão para a luz, não encontram a luz, não vivem para a luz. É triste quando você não vê a vida daquele que é a vida e que doa a vida, e vida indestrutível, vida eterna. Quando você vê que a vida não está sendo gerada nas pessoas, é desesperador para o pregador, eu diria que é desesperador principalmente para o pastor da igreja local. Porque se eu fosse só um pregador que pregasse e fosse embora, talvez a gente não sofreria tanto. Mas enquanto servo de Deus, gente que está no ministério e está acompanhando, quando você não vê isso acontecendo, é angustiante. E se você está pensando assim, puxa, mas o pastor, ele está
angustiado, está triste, fica triste porque as pessoas, os ateus não se convertem, os pagãos não aceitam Jesus, porque os agnósticos não abandonam a sua doutrina. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de quem não tem fé. Eu estou falando muitas vezes de pessoas que professam fé. Pessoas que têm Jesus na boca, mas não têm Jesus no coração. Pessoas que falam sobre Jesus, mas não têm Jesus na alma. Você não consegue enxergar as marcas do Evangelho. E essa minha preocupação prioritária com aqueles e aquelas que têm Jesus na boca, mas não têm Jesus no coração, é a preocupação prioritária do texto bíblico. Porque o texto bíblico, os evangelhos e o texto que nós lemos, ele fala com religiosos. Ele fala para pessoas que têm Jesus na boca, têm Jesus na sua teologia, têm Jesus na sua estética, mas não tem Jesus no seu interior, não assimilaram o evangelho, não frutificou, sabe, como aquela semente que caiu num terreno ruim, de má qualidade, e não brotou. Eu oro a Deus para que a gente perceba isso na leitura do texto bíblico, e peço ao Senhor que te ilumine, para que você saia dos algoritmos evangelicais das mídias sociais, que estão prioritariamente jogando no inferno aqueles que não são da fé, para que você consiga fazer um exercício de olhar para você, quem sabe nessa noite, de olhar para nós, os que professam, mas não temos o evangelho manifesto em nossas vidas. O texto fala, no verso 1, que havia um fariseu, chamado Nicodemos, e esse fariseu, ele era uma autoridade entre os judeus. Fariseu era um grupo do judaísmo, muito importante, muito conhecido na época, e esse homem em específico, ele era uma autoridade, ele era uma referência, ele era um parâmetro de gente que tinha fé, ele era um parâmetro de gente que conhecia o texto judaico, ele era um parâmetro de vida, de moral, de espiritualidade, de conduta. É alguém que conhecia tudo a respeito de Deus, ao menos no plano teórico. Alguém que falava sobre Deus diariamente. Alguém que frequentava a sinagoga recorrentemente. E Nicodemos, ele é alguém que procura Jesus à noite. E ele diz: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque a gente vê os seus milagres. E se o Senhor não fosse de Deus, não faria tudo isso. E perceba que o fariseu Nicodemos, o religioso Nicodemos, o conhecedor da Torá Nicodemos, o homem religioso na expectativa do Messias Nicodemos, é alguém que procura aquele quem ele reconhece a autoridade, no caso aqui Jesus, e ele faz questão de ir procurar Jesus à noite. À noite. O Nicodemos, na verdade, ele é um religioso que está na noite. A vida do Nicodemos está em trevas. A vida do Nicodemos está debaixo de uma nuvem negra, escura, da religião. A vida do religioso Nicodemos está imersa numa noite profunda, numa noite intensa, que mesmo ele conhecendo tudo aquilo que ele conhece, o faz um surdo. Alguém que não é capaz de ouvir a palavra de Deus, que não é capaz de discernir a palavra de Deus, mesmo com tanto contato com as letras e os conhecimentos do judaísmo. E ele procura e imediatamente Jesus declara no verso 3, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Tem algo que precisa acontecer, Nicodemos, que para eu te explicar, eu preciso falar sobre novo nascimento. Tem algo espiritual que precisa acontecer para você conseguir ouvir. E não é que ele é surdo literalmente, mas ele é surdo no coração. Ele fala de Deus, escuta de Deus, ele ensina sobre Deus, mas ele está surdo. Ele está em trevas, ele está na noite. Ele não consegue entender do que Jesus está falando. E ele responde para Jesus confuso, dizendo: como que é isso, Jesus? Como que eu, sendo velho, vou nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E essa noite do religioso Nicodemos é uma noite realmente em que ele se encontra em uma velhice. O tipo de obscuridade em que Nicodemos está vivendo, essa surdez espiritual do Nicodemos, é uma surdez de alguém envelhecido pela religião. Alguém envelhecido por aquela religião que não tem nada de novidade. Aquela religião parada no tempo. Aquela religião presa no passado. Aquela religião que impede o Nicodemos de escutar e de discernir o novo que está diante dele, a palavra encarnada, o verbo que se fez carne, Jesus. E aí no verso 10 é muito interessante que Jesus diz para ele, fala assim, de uma maneira bem, tirando quase que um sarro do Nicodemos: você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Você é mestre de Israel. Essa expressão mestre de Israel era utilizada para Moisés. Então Jesus está sendo aqui meio que irônico mesmo com ele. Olha, você não é o mestre de Israel e você não entende essas coisas. Você é um cara que tem uma autoridade quase como se fosse aí um Moisés aí, e você não entende. Você não sabe do que eu estou falando? Ele não sabe. Porque na religião dele, no farisaísmo dele, ele é alguém que está aprisionado pela letra da lei. Ele está aprisionado na literalidade do texto. Ele está aprisionado nas suas tradições. Ele está aprisionado nas suas interpretações velhas, envelhecidas, carcomidas. Ele está aprisionado. E ao mesmo tempo em que ele busca, como fariseu que era, estudar e encontrar a interpretação exata de cada trecho da Bíblia, ele se torna alguém cada vez mais velho para entender o novo que está diante dele, que é Jesus. Os fariseus, eles eram alguém que era um modelo de piedade. Um modelo, como Jesus mesmo fala, uma referência. E eles faziam questão, irmãos e irmãs, de impor para todos aqueles com quem eles conviviam as suas velharias. Eles faziam questão de impor para cada um, para quem eles ensinavam, as mesmas velharias que eles acreditavam ser a vontade de Deus. Eles são um tipo de religioso que não conseguem conceber a possibilidade da mudança. Não conseguem conceber a possibilidade de um passo novo. Não conseguem conceber a possibilidade de estar errados. E pasmem, ele está nessa noite diante de Jesus. E ele não consegue crer. Ele não nasce de novo. Ele acredita no Deus que era. Ele não acredita no Deus que é. Porque a religião tornou o pensamento dele tão obsoleto, tão carcomido, tão envelhecido, que é um tipo de fé, um tipo de crença, que ele não consegue
navegar nessa velharia toda e perceber que ele está diante da maior manifestação de Deus da história da humanidade, que é Jesus de Nazaré. É alguém que substituiu a vida pela doutrina. É alguém que substituiu a vida pelo legalismo. É alguém que substituiu a vida pela religiosidade. O Flávio Joséfo, historiador importante da história da igreja, ele vai dizer que esses fariseus, eles eram donos, olha, presta atenção, eles eram donos do reino, livres para exilar e chamar de volta quem quisessem, para absolver e condenar. Gente que religiosamente era muito poderosa, podendo pegar qualquer um e falar assim: você está exilado, você está fora, você não é mais judeu da comunidade do Deus verdadeiro. Com autoridade para falar assim: agora você está condenado, ou você está absolvido. Eles tinham esse poder na mão deles, mas eles estavam surdos, cegos, e não conseguiam, aqui no caso de Nicodemos especial, observar e discernir Jesus de Nazaré diante dele. Verso 19 e 21 diz assim, que este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. O Nicodemos que já chega à noite, que está em trevas para falar com Jesus, é alguém que ainda está em trevas. Ele não está na luz, porque a luz, quando você vive essa experiência de nascer de novo, ela traz à tona todo tipo de obra que a gente tem, todo tipo de vida que a gente vive. Tudo vem à luz, tudo aparece. Quem vive nas trevas não quer a luz, porque a luz vai iluminar e vai trazer para fora, vai trazer à tona, vai manifestar tudo aquilo que é maldade, tudo aquilo que é perversidade, todo esse tipo de religiosidade barata. E ele continua: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Viver na noite, meu irmão, viver na escuridão, significa viver praticando obras más. Significa viver praticando obras da noite. Significa amar as trevas, amar o secreto, amar a obscuridade. Significa viver um tipo de vida que dá vergonha, dá medo das pessoas descobrirem aquilo que está encoberto dentro do nosso coração, as nossas verdadeiras intenções. Aquele que não nasceu de novo e anda nas trevas, é uma pessoa que está intoxicada na sua própria alma, está adoecida na sua própria alma, e tem medo da luz, foge da luz, porque sabe que se a luz aparecer, toda aquela podridão, toda aquela hipocrisia, toda aquela mentira, todo aquele engano, vai aparecer, vai vir à tona. Há medo nas pessoas que vivem na escuridão. A gente não aprende que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas quem não está no verdadeiro amor e está em trevas, está na noite, está na obscuridade, é alguém que vive em medo, e medo do próprio medo que habita em si. É alguém apavorado. Alguém que não gosta da transparência, não gosta da iluminação, principalmente a luz que rasga o coração e traz à tona tudo aquilo que é tóxico, que habita o coração do humano. Tem medo do Espírito, porque como a gente leu aqui, o Espírito é um espírito de liberdade, é um espírito que sopra para onde quer. Um fariseu como Nicodemos tem medo do Espírito. As pessoas que são religiosas, são legalistas, vivem uma fé hipócrita, têm medo do Espírito, porque o Espírito é indomesticável. O Espírito não cabe nas nossas categorias. O Espírito não cabe nas nossas teologias.
O Espírito vai aonde quer, faz o que quer, e assim são os nascidos de Deus, livres, leves, pacificados na sua própria alma. Agora, aqueles que são filhos da luz, vivem uma vida, desculpem a expressão e o trocadilho, uma vida sem vergonha. Não que sejam sem vergonhas no sentido de gente cara de pau, mas sem vergonha. Porque foram alvo da luz do divino, alvo da luz de Deus, a luz iluminou. Vivem a vida no Espírito, caminham com a cabeça erguida, caminham sem temor, caminham sem medo, e não porque são perfeitos, não porque são santinhos do pau oco, mas porque estão livres no Senhor, estão cheios de luz, cheios de vida, cheios da transparência que existe no caminho de Deus. Ser um homem e uma mulher de Deus é viver debaixo dessa luz, é viver sob essa luz, é não ter medo da luz e rejeitar completamente as trevas, porque as trevas escurecem, as trevas são o lugar do engano, as trevas são o lugar da maldade, as trevas são o lugar, sabe, das maledicências, as trevas são o lugar das mentiras, as trevas são o lugar da falsidade, as trevas são o lugar da falsa boa intenção. A luz não, a luz é um lugar que a gente vive a vida que Deus nos deu, a luz é um lugar que a gente vive e vive a vida em abundância que Jesus nos dá, em que eu posso acordar, respirar e falar assim, eu sou livre, eu sou como o Espírito, eu vou para onde Deus me levar, para onde Deus me conduzir, eu tenho leveza na minha vida, eu não tenho medo. Eu vivo a experiência, portanto, na luz, a experiência da liberdade. Eu não vivo uma experiência de não fazer um negócio porque o pastor pode ver. Eu não vivo a experiência de não fazer isso porque a minha esposa vai se chatear. Eu não vivo a experiência de, meu Deus, deixa eu fazer isso para cá para os meus pais não enxergarem. Eu não vivo a experiência de, meu Deus, eu não posso fazer isso porque Deus vai puxar meu pé à noite. Eu não vivo assim, eu vivo em liberdade, eu faço o que eu faço na autonomia e na liberdade do Espírito Santo, que me fez livre. É somente na luz, meu irmão e minha irmã, que nós nos tornamos os seres humanos que nós nascemos para ser. É somente na luz. O texto vai dizer que o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Quem tem o Espírito, quem nasceu de novo, quem experimenta essa realidade, tem em si a própria vida de Deus. Uma vida livre, uma humanidade livre. Thomas Merton, um mestre espiritual, ele vai dizer o seguinte: se você quer ter uma vida espiritual, olha isso, se você quer ter uma vida espiritual, deve unificar sua vida. Uma vida ou é totalmente espiritual ou nada espiritual. Nenhum homem pode servir a dois mestres. Você precisa viver debaixo da luz. Você precisa ter nascido de novo para experimentar essa realidade de viver uma vida que é totalmente espiritual. Uma vida que não está dividida. Uma vida que não é dúbia, uma vida que não está entorpecida, enganada e surda por causa da religião, mas que vive a luz do Evangelho, a luz do Evangelho. Novamente, nas trevas, irmão e irmã, na noite do Nicodemos, naquele que procura Jesus de noite, talvez até com medo de ser visto com Jesus, para não queimar o próprio filme diante da religião judaica, por ser uma grande referência. Nas trevas habita a maldade, nas trevas habita a hipocrisia religiosa, nas trevas existe o veneno da língua, nas trevas existe o adoecimento da alma,
Nas trevas, nós não somente nos adoecemos, mas nós somos capazes de adoecer aqueles que convivem conosco. Nas trevas, na noite, a gente destrói a nossa casa, a gente destrói a nossa família, a gente não sabe se relacionar bem com o nosso próximo, a gente não sabe criar filho, a gente não sabe fazer casamento, a gente não sabe ser bom cidadão. Nas trevas, a gente adoece a igreja, a gente transforma a comunidade de fé num lugar que é uma tormenta, que dá vontade de fugir. Nas trevas, na noite, a gente adoece cada círculo de todos os tipos de relação que a gente tem. Viver na noite, viver na obscuridade, viver nessas trevas, é viver em densas trevas, é se desumanizar, é acabar com cada relação, é viver uma vida feia. É viver um tipo de vida que não dá vontade de viver. Eu me lembro um dado momento da minha vida em que eu estava em trevas. E eu me lembro que nas trevas e na noite em que eu me encontrava, às vezes eu saía para viver a vida na noite, nas trevas. Tentava encontrar alegria, tentava encontrar felicidade, tentava encontrar paz. E voltava para casa, parece que com peso na consciência de mim mesmo. Não era nem medo de pai, de mãe, de Deus, de pastor, de seja lá quem for. Era um vazio na alma. As trevas produzem isso. Agora, quando a gente nasce de novo, quando a gente vai para a luz, nós nos tornamos o homem que nós deveríamos ser. Nós nos tornamos a mulher que nós deveríamos ser. Quando a gente vive na luz, a nossa casa se torna uma casa iluminada. O nosso trabalho se transforma num trabalho e numa profissão iluminada. Os nossos convívios, eles são iluminados. As nossas relações, elas são saudáveis. A gente não tem medo. A gente não está preocupado se aquele vai descobrir que eu tentei puxar o tapete ou não, entendem? As trevas não penetraram as relações, as palavras, as coisas malditas que saem de nós. E se porventura nós estivermos na luz e alguma palavra maldita sair, sai também o perdão, sai também a possibilidade do novo, sai de novo o amanhecer, sai de novo a possibilidade daquilo que só Deus pode fazer, que é a misericórdia dEle ser renovada todas as manhãs. Quem está na luz, como eu disse, não é alguém perfeito, mas é alguém que nasceu de novo e, portanto, é alguém perdoado. É alguém cheio de misericórdia. É alguém que vive na bondade. Alguém que dá risada até mesmo das próprias incoerências. É alguém que vive na leveza da vida abundante que Deus nos deu. Eu não sei se você vai entender meu sermão dessa noite. Eu não sei se você vai compreender tudo o que eu estou falando, o que significa escuridão, trevas e obscuridade, etc. E eu não sei se talvez a gente não estaria na mesma situação de Nicodemos, que quando ouve Jesus falando que tem que nascer de novo, também não entende muita coisa. Mas eu quero te desafiar nessa noite, meu irmão e minha irmã. Saia da escuridão. Saia das trevas. Eu lembrei, preparando esse sermão, de um trecho da música do Resgate. Ele diz assim: de que adianta estar vestido de branco e ter no rosto um sorriso amarelo, se a paz não é um estado de espírito, se por dentro há uma grande e interminável guerra? Saia da luz, ou melhor, saia das trevas, venha para a luz, para que você não precise viver um tipo de religiosidade que coloca no teu rosto um sorriso amarelo, que você possa sorrir de verdade, que você possa viver um estado de paz na sua vida. Venha para a luz, vem para Jesus, não seja
Não seja Nicodemos. Não seja religioso. Não seja praticante desse tipo de farisaísmo. Se coloque diante de Deus nessa noite, pedindo para que Ele promova em você esse nascer da água e do Espírito. Se você está na luz, se você se sente na luz hoje, ótimo, ótimo, maravilhoso. Agora, se você está na noite, se você está em trevas, meu irmão, minha irmã, se você está envergonhado de você mesmo, se você está com medo, se a tua alma está intoxicada, eu quero te convidar, te desafiar, na verdade, ao arrependimento. Coloque-se diante de Deus nessa noite. Coloque-se diante de Deus nessa noite. Você sabe que o Nicodemos, ele é alguém que vai aparecer novamente no Evangelho de João, lá no capítulo 19. Quando Jesus morre, Nicodemos e José de Arimateia são os dois que vão cuidar do sepultamento de Jesus. Nicodemos foi alguém incapaz de seguir a Jesus na luz, enquanto ele viveu. Mas ele foi prestar homenagens a Jesus depois de morto. João 19, 38, 40 fala que José de Arimateia e Nicodemos, eles tomando o corpo de Jesus, para um judeu tocarem um corpo morto, isso feria de maneira contundente a lei cerimonial, a lei da pureza. E Nicodemos, ele é capaz de tocar no corpo de Jesus, talvez correndo o risco de não estar puro o suficiente para celebrar a Páscoa que se aproximava. Eu quero te desafiar nessa noite a vir para a luz, a se arrepender, deixar a luz iluminar as trevas que habitam em você, e não deixar isso para acontecer depois, mas nessa noite. Quero te convidar a orar nesse momento. Abaixe sua cabeça. Abaixe sua cabeça. Coloque a sua vida diante do Senhor. Eu não tenho poder nenhum para produzir, para artificializar isso. Mas eu creio que o Espírito Santo está aqui neste lugar nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo pode transformar a sua vida. Pode fazer com que você se converta. Possa fazer com que você nasça de novo da água do Espírito. Possa fazer de você uma pessoa que é a habitação da luz, cujas obras vão sair de obras más para obras boas. Eu creio que o Espírito Santo pode fazer você nascer de novo nessa noite e fazer com que você viva a vida que Deus quer que você viva. Uma vida de bondade, uma vida de amabilidade, uma vida de paciência, uma vida de domínio próprio. Uma vida boa de conviver, uma vida de perdão, uma vida de paz. Eu creio que o Espírito Santo pode fazer uma obra na sua vida e te tornar uma pessoa que as pessoas queiram estar com você. Eu creio que o Espírito Santo pode produzir em você um tipo de novo nascimento, em que aquele velho homem, que aquela velha mulher vai ficar para trás, e vai brotar humildade aí, vai brotar amor aí, a luz vai entrar, e as trevas serão dissipadas, suas palavras serão purificadas, teu coração será purificado, e consequentemente eu creio que as tuas amizades serão restauradas, teu casamento vai ser um novo casamento, tua relação com seus filhos vai ser uma nova relação, o teu convívio dentro da igreja vai ser outro, o dia a dia junto dos vizinhos
a tua paz de espírito vai mudar, você vai ser pacificado no interior. Pai amado, o Senhor é Salvador, o Senhor é a fonte do perdão, o Senhor é a fonte originária da vida, o Senhor é capaz de transformar, o Senhor é capaz de transformar a nossa existência, a nossa caminhada, o nosso rumo. O Senhor é capaz de transformar consciências, sentimentos. O Senhor é capaz de cicatrizar feridas. O Senhor é capaz de curar traumas. O Senhor é capaz de trazer um bálsamo sobre corações que estão adoecidos há décadas. O Senhor é capaz de promover isso. É por isso que eu continuo pregando, é por isso que eu continuo crendo que o Senhor é poderoso para produzir isso. Produz, Senhor, naqueles que tem que ser produzido. Pai, faz isso, Senhor. Que teu Espírito Santo encontre terrenos saudáveis para a semente do teu evangelho. E que não demore, Pai amado, não demore para que essas pessoas saiam das trevas e venham para a luz do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém.